Mas existia arma nuclear naquela época. Mas essa arma de terror, ela vai além do que uma arma nuclear, porque ela não destrói causando fogo e nem fumaça. Ela simplesmente lança os seus feixes na matéria daquele elemento, aquela matéria daquele elemento, ela se torna submissa ao comando dos átomos desse disparo, fazendo com que haja submissão. E se há submissão, há desmanche, desmoronamento. Pois bem, tudo isso foi mostrado, como sempre é mostrado, com o intuito de convencer que eles merecem uma chance e que eles são os donos desse mundo. Então, após a apresentação deles, veio a apresentação, após a apresentação da destruição, veio a apresentação da revitalização, eles mostrando o plantio de florestas, eles mostrando o tratamento da água do mar, a remoção do lixo da água do mar, eles mostrando a remoção e o tratamento de todo o solo do planeta, tirando micro-organismos hostis que são ofensivos ao próprio sistema de biodiversidade, tá? Então você fica perplexo com tudo aquilo. E mostrando as construções ecologicamente corretas que faria qualquer ambientalista ir daqui até São Paulo, passando a língua no chão de tanto prazer em ver como o planeta ficaria uma vez que fosse entregue a essas raças hostis. Então, apesar do nome ser hostil, né, e apesar de todo o complexo de alta arquitetura, utilizando não mais a energia suja, e sim uma energia limpa, ainda nesses seres e nessas pessoas existirá a maldade, que dioturnamente contaminará como contamina tudo que é vivo. Então, independentemente da purificação do solo, da limpeza da água do mar, da dessalinização da água do oceano, independente de toda essa beleza, do plantio de novas florestas com árvores que crescem em tempo recorde, em 6 meses a árvore alcança o seu tamanho por consequência do tratamento da sua semente híbrida. Independente disso, de ter um mundo totalmente revitalizado, ele continuaria anos mais tarde morrendo novamente, por consequência de que a mentalidade desses seres e o sentimento expelido por eles estaria em desacordo com o planeta, fazendo com que o planeta novamente desse início à sua própria morte para a transformação de uma nova dimensão e densidade. Pois bem, não vou entrar muito em detalhes do que foi falado lá, mas o pouco que eu falei aqui dá para vocês pensarem, tá? Inclusive nas partes que eu não falei. Correto? Quando chegou a vez do governo oculto, benevolente, dar o seu parecer, a sugestão foi que permitisse à humanidade se destruir, tá? E no momento em que ela se destruísse, eles ficariam na responsabilidade daquelas pessoas mais fortes, colocando-as para poder refazer e reconstruir o planeta. Lembra muito tempo atrás, quando eu falei para você que esse negócio de bem e mal é tudo relativo, que na verdade o que é bom é ruim e o que é ruim é bom?
Quem é atento ao que eu falo sabe do que eu estou falando, né? Então é mais ou menos assim. Apesar de ser duas facções, uma que leva o nome mais hostilizado, outra que leva o nome mais bem-aventurado, são tudo farinha do mesmo saco. Só que uma acredita que para tomar posse desse mundo não se pode interferir no livre-arbítrio de quem já vive aqui. E que o ideal para a reivindicação seria ver a própria espécie auto se destruindo, como já está acontecendo. Só que isso, essa alta destruição, se for aguardada, ela leva anos para acontecer. Anos. Correto? Anos. E com isso, o planeta fica mais degradável. E o planeta em si já deu a sua própria sentença, né? Que eu já contei para vocês trocentas vezes também. Então ali nessa reunião, ela foi feita porque há muito tempo atrás eu falei para vocês que tanto o lado hostil, eu vou definir assim, apesar de ser a mesma coisa, tanto o lado hostil como o lado benevolente, eles têm, né, os seus métodos através da tecnologia para poder visualizar dentro do eixo Tember, através da energia do núcleo Lópede, a ter algumas precipitações de visão do seu futuro. Então, cada uma dessas facções, elas acreditam nesses futuros alternativos, só que elas não têm acesso ao resultado final, porque não é permitido. Porque a própria consciência do planeta interfere essa visão do futuro quando está chegando ao seu ápice. Então, antigamente, era só uma facção. Por consequência de corrupção lá dentro, eles se separaram e cada um acreditou no seu futuro alternativo. Então são várias linhas de futuro alternativo que mostra a solução para esse planeta. E são várias alternativas hostis que também mostra a alternativa para esse planeta. Só que eles enxergam dentro desse lapso do futuro aquilo que o próprio planeta se tornará, que é a evolução, que é dessa primeira dimensão e densidade planetária para a segunda dimensão e densidade planetária. Então, por consequência do uso da energia do eixo Tember e do núcleo Lópede, eles acreditam, religiosamente falando, nessa linha de convicção, de que essa alternativa é assim. Então, por isso que eles têm ali a promessa dos seres hostis e daqueles outros que não são hostis, mas são hibridização de outra raça que estivera aqui há muitos milênios atrás, e eles trabalham com essa onda de compatibilidade, tá? Então, se você é leigo, você olha para um ser evoluído, você vai devocioná-lo como sendo a razão para o requerimento de um mundo melhor. Porque ele te apresenta alternativas e te prova essas alternativas. E você, como um ser humano corrupto, você vai fazer o quê? Você vai aderir àquilo, você vai acreditar naquilo. Então existe todo um espetáculo atrás disso. Existe todo um cenário atrás disso. E por isso que são rivais. Apesar de serem o mesmo grupo, são rivais entre si. Porque cada um vai defender aquilo que a sua liderança colocou como melhor. Correto? Bom, ambas as reivindicações
foram negadas novamente. Mas aí você pergunta, poxa, se sempre eles fazem essas reuniões com essas reivindicações, e por mais que foi negado várias vezes, por que então que ainda continua acontecendo essas reuniões? Se você prestar atenção, eu acabei de dizer por quê. Por consequência dessas linhas alternativas do futuro que eles acreditam que eles podem mudar alguma coisa se exterminar aquela parte do planeta que eles julgam não procedente ao direito de viver. Entendeu? E como a primeira lei, o primeiro mandamento da lei Asto, o primeiro artigo da lei, ela trata do livre-arbítrio, os seres da alta primogenitude e de suas confederações são obrigados por lei estar nessas reuniões de reivindicação, por mais que o resultado seja não. Mas eles são obrigados a aceitar, porque é a lei. Entenderam? Então, ponto final nesse assunto aqui. O outro assunto que foi discutido entre os dois grupos, as duas facções, juntamente com os governos de superfície, representado ali por ministros, secretários e militares, foi o requerimento de guerra, tá? Nós já vemos aí o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, tá? Tudo é um teatro, todo mundo sabe disso, mas infelizmente nesse teatro pessoas inocentes morrem acreditando estar defendendo uma causa ou uma nação. Correto? Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e anterior à Primeira Guerra Mundial a tantas outras guerras. Na Segunda Guerra Mundial foi o mesmo motivo e a Terceira Guerra Mundial também será pelo mesmo motivo. Então os governos de superfície, eles querem que continue essa tensão entre Rússia e Ucrânia. Eles querem que a Rússia volte a financiar o Irã. Eles querem apoiar o Irã a atacar Israel. A China está fazendo acordos junto com os Estados Unidos e junto com a Malásia, correto? Para poder fazer uma guerra ali na Ásia, um ataque. Tudo coordenado. Isso vai acontecer, porque politicamente falando, os Estados Unidos têm que mostrar ao mundo que está fraco para que sobressaia a China e a Rússia contra os países pequenos, principalmente contra Israel. Porque politicamente falando, Israel só não foi devastado ainda pelo quesito religioso e de crença e profético para o cumprimento de toda aquela mentira que está no livro em que chamamos de Bíblia, como vocês já sabem, por consequência da política que há um tratado militar e político entre Estados Unidos e Israel. Só que o mundo acompanha isso. E nem todo repórter do mundo, e nem todo historiador do mundo acredita nessas coisas que eu estou falando. Porque surgiu o argumento da teoria da conspiração. Então, a teoria da conspiração
A conspiração ela foi criada para confundir a mente, para soltar profecias que não irão acontecer, para ficar no descrédito, e caindo no descrédito se torna teoria de conspiração. Deu para vocês entenderem? Então, politicamente, financeiramente, o mercado financeiro tem que estar abalado. Os Estados Unidos têm que sofrer as perdas que já estão sendo negociadas. Consequentemente, ele vai se envolver ali em Taiwan, com certeza, porque há um tratado de proteção a Taiwan. E a China atacando Taiwan e os Estados Unidos não agindo, politicamente os Estados Unidos vai ser massacrado, tá? Então os Estados Unidos precisa mover recursos para proteção de Taiwan. A Rússia precisa continuar na Ucrânia. A Ucrânia precisa continuar resistindo à Rússia. A Rússia precisa investir no Irã. O Irã precisa criar sua arma nuclear e lançar em Israel. Os Estados Unidos precisa politicamente mostrar-se fraco para que o ataque aconteça e para que ao decorrer desses meses e ano a política entenda que houve todo um processo onde não houve o acobertamento norte-americano de proteção por consequência dos gastos na guerra. Deu para vocês entenderem? Então, nessa reunião ali, houve esse acordo e todos eles foram assinados diante dos meus olhos. E não é assinado com caneta, nem com sangue. É com a impressão de mão, não digital, de mão mesmo, de todos aqueles que representam o governo de superfície. Então, a política mundial precisa compreender que haverá uma instabilidade norte-americana, gastos norte-americanos, sem contar uma catástrofe que está vindo para os Estados Unidos, que vai desestabilizar muito a região, correto? Então tudo isso é um cenário para ambas as facções, porque elas acreditam nisso. Então os governos de superfície são submissos aos governos ocultos, que por suas vezes articulam esses governos, financiam esses governos, a financiar pessoas que acreditam estar defendendo algo de valor, quando na verdade são simplesmente marionetes dentro de um sistema escravizatório, imundo, vil e corrupto. Entenderam? Deu para vocês entenderem? Quer um exemplo meu para vocês? A China, ela disse que quando os Estados Unidos fosse ali visitar Taiwan, o avião estadunidense seria derrubado. O avião foi derrubado? Não. No cenário político, historiador mundial, a China recuou. Concorda? Só que não. Faz parte do jogo. Dia e noite, a China faz exercícios militares entre 200 e 160 quilômetros de Taiwan. Lança míssil de um lado, lança míssil de outro, para mostrar
que está ali. Correto? O dia que um desses mísseis cair em Taiwan, os Estados Unidos têm que intervir, porque faz parte de um acordo. Taiwan sendo atacada, esquece, porque sob a superfície não haverá como confeccionar chips, processadores que vêm de lá. Então haverá um colapso mundial. E se haverá um colapso, como vai haver, os governos perdem o quê? Recurso. E eles têm que colocar a mão onde? No fundo reserva, que cada país tem para manter e fazer a sua moeda ficar forte. Então, uma hora, politicamente falando, eu tenho que usar esse termo politicamente falando para você entender que, pelos olhos da política e da história, o que está acontecendo é real. E é real, porque pessoas morrem. Só que a verdade é que há um acordo entre todas as nações para que uma sobressaia em cima da outra, permitindo inclusive os seus cidadãos a morte e ao holocausto, para que o interesse do que foi visto nas linhas do futuro dessas duas facções ocultas se cumpra e eles tenham mais um argumento, nem que seja o último, para reivindicar o planeta Eleap. Deu para vocês entenderem por que tudo é um cenário? Por que tudo é uma grande mentira? Pois bem, tudo isso vai acontecer, gente, porque já está acontecendo. E por que o foco é Israel? Por quê? Porque essas raças hostis, depois da partida de Ar-Netuliel desse planeta, eles influenciaram os imperadores, os reis, os príncipes, criaram um conselho religioso, decidiram o que colocar ou não através do Concílio de Nicéia, eles criaram os argumentos para ultrajar uma verdade que foi falada e mostrada para aquela época antiga. Então, se há na mão de cada ser humano desse mundo, né? Vou tratar ser humano, mas são seres viventes, desse mundo, um livro religioso onde fala da vinda do seu Salvador, seja a Bíblia, seja a Torá, seja o Maharabata, seja qualquer livro religioso, seja o Espiritismo, seja o Bandismo, seja a Quimbanda, seja o que for, tudo que envolve religião tem um segmento e tem uma crença e tem a sua divindade, a quem eles acreditam e atribuem, correto? Então, com tudo isso, é necessário cumprir aquilo que eles mesmos lá atrás decidiram que um dia cumpriria. Então, é necessário a destruição de Israel para cumprir o apocalipse bíblico, há necessidade da construção de um novo templo para cumprir o que eles haviam já prometido lá atrás, e há necessidade de um anticristo, que nada mais é do que uma pessoa híbrida com grandes poderes telecinéticos, tá? Um verdadeiro semideus, por assim dizer, com todos os predicados, para poder o mundo inteiro ver que tem que ser submisso àquilo ali. Por quê? Porque faz parte do jogo. Todas as religiões, com as suas divindades, elas fazem parte do jogo. Por quê? Porque se eu apresento isso para a humanidade e coloco um ser ou o cumprimento de uma profecia que foi escrito lá atrás e programada e
minuciosamente acompanhada para o seu cumprimento ao tempo estabelecido por eles, passado de geração a geração, esses líderes híbridos nada mais são do que uma urna no dia da votação. Então as pessoas vão ver, poxa, Israel foi atacado, então Jesus vai voltar. O templo foi construído, então vai haver o arrebatamento nas nuvens. Olha aí o anticristo, então se cumpriu tudo. Então verdadeiramente Deus existe, verdadeiramente Jesus existe. E aí as pessoas vão fazer o quê? Novamente, uma devoção, uma adoração. E quando isso for feito, as pessoas entregarão novamente o seu livre-arbítrio a esses seres, com o seu representante dito como anticristo, e aí, por essas pessoas haverá uma nova reivindicação, que não vai ser aceita. E aí, as naves aparecerão nos céus, esses governos de superfície, sendo comandados pelos ocultos, atacarão essas naves, mas não surtirá efeito algum. E muitas pessoas morrerão naquele dia. Tudo isso foi decidido, foi confirmado, tá? E foi homologado. Procura saber o que significa decisão e homologação. Tá homologado, então já foi acordado e vai cumprir. Então esse mundo nada mais é do que um grande teatro. Teatro. Correto? Como eu já disse várias vezes. E como, infelizmente, eu tenho que fazer a supervisão do mundo, e como, infelizmente, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas, eu tive a infelicidade de ser escolhido por eles para estar falando essas coisas, porque eu quero falar, porque eles não me pediram para falar nada com vocês, infelizmente, é essa a notícia que eu tenho dessa reunião. E se você prestar atenção em todos os meus áudios no meu canal Agnachet Henrique, em todas as postagens que eu fiz no grupo do Facebook, em todos os áudios que eu tenho mandado para vocês aqui através da lista de transmissão, vocês irão ver que tudo é o resumo desse áudio de hoje. No quesito conspiração, no quesito homologação de fatos e no quesito cumprimento de toda a estratégia governamental e governamental oculta para esse mundo. Então, por isso que não há alternativas. Não há alternativas. Porque o planeta sabe do seu futuro. Eleap é viva, ela tem consciência. Ela sabe aquilo que ela quer. Então ela já viu como vai ser o mundo sem nós. E ela sabe como será com aqueles que virá do céu, sendo trazidos por gigantescas naves e cidadelas e deixados aqui. Mesmo algumas pessoas dentro do governo de superfície e dentro do governo oculto, de ambas as partes, sabendo disso, o outro 90% desse mesmo governo acredita numa redenção, que o que eles estão fazendo é para o bem do planeta. Eles acreditam que o homossexualismo é uma praga que contamina a consciência do planeta. Homem com homem, mulher com mulher. Eles acreditam que as pessoas com pele negra, com pele preta, são pessoas amaldiçoadas. Eles acreditam que as pessoas que precisam se matar para se sustentar
são miseráveis e precisam morrer. É nisso que eles acreditam. Por isso que as pessoas serão perseguidas e mortas. Por isso que a mídia atual, as novelas, os filmes, a vida social de cada pessoa vê a hostilidade do preconceito contra os negros, do preconceito contra os homossexuais, do preconceito contra os pobres. No Brasil, existe rivalidades intelectuais de gênero e de raça da nossa própria nação. O pessoal do centro-oeste do país não gosta de quem é do sul do país. Você chega ali em Goiás, Mato Grosso do Sul, aquelas pessoas têm ranço e tratam o povo do sul como sulistas. Não que a palavra sulista seja ofensa, é o indicativo de pessoas que moram no sul ou de organizações do sul. Mas o jeito que elas falam, nossa, esses sulistas são isso, esses sulistas são aquilo. A região sudeste tem uma grande discriminação com o pessoal do nordeste. Ah lá, ó, lá vem o nordestino. Ó. Você concorda comigo? Nós que somos brasileiros sabemos dessa rivalidade dentro da nossa própria nação. Quem dirá o mundo? Não é verdade? O sudeste, o centro-oeste e um pedaço do nordeste olha para o norte e acha que todos que habitam lá são indígenas, são índios. Deu para vocês entenderem? E toda grande corporação que vai construir estradas, viadutos, shoppings ou construções monumentais optam por escolher quem para mão de obra? Os nordestinos. Porque eles julgam que essas pessoas não têm intelectualidade nenhuma. Para o trabalho pesado, escolhem as pessoas negras, porque sabem que são mais fortes e intelectualmente submissas. Ou eu estou aqui falando uma grande mentira? Então, a gente enxerga isso dentro do nosso próprio país. A destruição, a disseminação de ódio, correto? Que nada mais é uma réplica do que acontece no mundo numa totalidade maior, mas que não é divulgado. Então tudo isso, desde a incentivação da discriminação do nordestino, do sulista, né? E de qualquer outra raça do próprio Brasil, esses grupos que criaram esse tipo de ranço, esse tipo de ódio, esse tipo de, né, de dinastia, vamos dizer assim, são pessoas influenciáveis por outras pessoas que estão em comum acordo com esses governos ocultos e com os governos de superfície. Deu para vocês entenderem? Então tudo nesse mundo sempre será um grande jogo, será uma grande mentira. Então tudo isso e algo mais que no momento não poderei falar, mas daqui uns dias eu poderei comunicar a vocês, foi decidido ali, naquela lua de Júpiter. E ali eu fui só para ouvir. Eu não fui para falar. Eu fui para ouvir, ficar horrorizado mesmo, já sabendo que tudo isso ia chegar naquele dia, mas porque eles sabem também que sem a necessidade que eles me venham pedir alguma coisa, eu estaria aqui gravando esse áudio, contando, né, tudo isso para vocês. Correto? Então, eu queria pedir para vocês observarem
os noticiários no mundo. Observe a tensão politicamente falando entre China e Taiwan. Observe a tensão politicamente falando entre Rússia e Ucrânia. Observe politicamente falando o ódio simulado entre Israel e o Irã. Observe o mercado financeiro como está caminhando para o colapso. Observe o desfalque na reserva do Fundo Monetário Internacional. Observe o que a ONU está fazendo no mundo. Observe tudo isso, escreva tudo isso num papel ou no seu computador e aguarde os acontecimentos. Aguarde os acontecimentos. Então, nesse áudio de hoje, eu queria, como quis e fiz, foi tratar desses assuntos que eu havia prometido para vocês. Eu finalizo esse meu áudio às 14h09, hoje, no dia 30 de agosto de 2022. Um abraço a todos.